Bem, Física 1 para o curso de Química, e nós vamos fazer essa primeira etapa fazendo uma pequena revisão do que já tinha sido dito em sala de aula. Só lembrando que nós paramos no momento que íamos fazer a primeira prova, então vai ser realmente uma breve revisão e já vamos falar de prova, tá bom? Então, para começar, vamos começar do início, como está lá no caderninho de vocês, falar um pouquinho sobre cinemática. O que é cinemática? Na verdade, cinemática é a parte da física que trabalha com movimentos. Ela vai falar de movimento, só que de uma maneira diferenciada. É porque ela não se preocupa com suas causas. O que provocou o movimento? Para a gente não é interessante no momento. Nós vamos analisar um corpo se movimentando e não vamos questionar em nenhum momento o porquê desse movimento, tá certo? E aí falamos, primeira definição que nós vimos lá foi deslocamento. Então, o deslocamento representado por ΔX, espaço, tá certo? Como nós vamos falar de horizontal e vertical, X já para indicar que é movimento horizontal, tá certo? Deslocamento representado por ΔX. Deslocamento nada mais é do que ter uma variação no espaço em um intervalo de tempo. Então tá aqui, ó, nossa fórmula. ΔX é igual a x2 menos x1. O corpo estava inicialmente em um ponto, que a gente vai chamar de x1, e ele vai se mover, ele vai se deslocar até um ponto x2, certo? Instante 1, instante 2. Nossa variação, nós já aprendemos lá em matemática que delta significa variação. Então, a nossa variação do deslocamento, ela é sempre dada pelo espaço final menos inicial, né? Aliás, isso indica variação, né? Variação é sempre você pegar o final e subtrair do inicial. Pensando assim, tá aqui aqui estão as nossas grandezas. X1 é a posição inicial, x2 posição final e ΔX é o nosso deslocamento. Nessa primeira unidade, né, nós vamos falar dele, do nosso deslocamento. Ele é trabalhado em metros, tá certo? Isso dentro do nosso sistema internacional. Em seguida, nós falamos um pouquinho sobre velocidade média. E essa velocidade média a gente representou assim, né, por V med. A velocidade média, ela é a variação do nosso deslocamento, ou seja, do espaço, em relação à variação do tempo. Então, de novo, variação do espaço em relação ao tempo. Então, x2 menos x1, t2 menos t1, tá certo? T1 também referência ao início, tempo inicial, e T2, tempo final. A velocidade, ela é trabalhada em metros por segundo no sistema internacional, mas é muito usual a gente falar dela em quilômetros por hora. Então, para isso, eu coloquei aqui algumas observações, tá? Vou começar pela observação 2. Eu posso transformar a qualquer momento de uma unidade para outra. Quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, de um para o outro, eu divido por 3,6 quando eu quero de quilômetros para metros por segundo e multiplico por 3,6 quando eu quero de metros por segundo para quilômetros por hora, tá certo? Eu faço essa conversão direta. Bem, e aí existe um ponto que a gente falou rapidamente lá em sala de aula, que é sobre a classificação do movimento. Então, assim, eu tenho aqui um espaço, certo? Marquei aqui o 0, estou dizendo aqui que o espaço está vindo para cá, 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Vamos supor que inicialmente o corpo esteja aqui nessa posição 10. Em seguida, eu vou analisar ele vai estar lá na posição 30, por exemplo. O que acontece aqui? De 10 vai passar para 30, o meu espaço aumentou. Toda vez que meu espaço aumenta, a minha velocidade ela é positiva, tá certo? Eu posso analisar também de uma outra maneira, ó. Eu inicialmente estaria no 30 e eu posso estar voltando para o 10, tá? Aqui o que está acontecendo? O nosso espaço vai diminuir com o tempo. Se eu for fazer isso matematicamente, isso vai resultar numa velocidade negativa. Então, nós vamos classificar da seguinte maneira a velocidade. Toda vez que a velocidade aumentar, nós estamos indo de um espaço menor para um espaço maior, o nosso movimento é progressivo.
E toda vez que o meu espaço diminuir, ou seja, eu estou no espaço e eu vou para outro que tem que ele é menor, né? Estou diminuindo, então o meu movimento é retrógrado, tá certo? E aí, essa é a classificação do nosso movimento. Bem, ainda falando de velocidade, nós falamos da velocidade instantânea. O que é uma velocidade instantânea? A velocidade instantânea é aquela que só serve para um tempo. Então, eu não posso ter uma variação no tempo, não. A instantânea, ela é para um tempo só, tá bom? Isso significa dizer que na nossa fórmula, velocidade é variação do espaço em relação à variação do tempo. Nós vamos fazer essa variação, ela tender a zero, porque eu não quero variar ela, tá certo? Bem, isso, então eu estou dizendo que ele está se aproximando do seu limite. Representando, então, essa função em função do limite, a velocidade é o limite da variação do tempo tender a zero de ΔX dx. Aí eu posso representar então esse limite por essa fórmula que nós utilizamos, lembram? Quem é então a nossa velocidade instantânea? É a derivada do espaço em relação ao tempo, tá certo? Assim como a velocidade, nós analisamos também a aceleração e nós classificamos elas em duas também. A aceleração média e a aceleração instantânea. A mesma história, a média. A aceleração média é a variação da velocidade em relação ao tempo. E a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo, tá certo? Só lembrando que, em termos de unidade, a aceleração nós vamos trabalhar ela em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nós vamos analisar a cada segundo o quanto a velocidade está aumentando ou está diminuindo, tá certo? Pronto, Bebeta. Ah, não. Dá para cortar o meio também, dá? Bem, e aí para finalizar essa revisão, 4 tópicos que foram mencionados em sala de aula. São os conceitos básicos para a gente. A principal é o referencial. Lembre-se, para falar de física, você sempre precisa ter um referencial, tá certo? Então, o que é, na verdade, o referencial? Ele vai ser o ponto que vai indicar se o corpo está em repouso ou está em movimento, tá? Então, o referencial é que define repouso ou movimento. Se uma pessoa está andando, você não, por exemplo, com uma caneta na mão, você não pode dizer que aquela pessoa está em movimento ou está em repouso, porque você precisa primeiro analisar quem é a referência, tá certo? Então, se ele está andando com a caneta na mão, em relação à caneta, ela está em repouso, não tem deslocamento entre os dois. Mas em relação a uma outra pessoa que está observando, que pode até ser você, aí sim ele vai estar em movimento. Lembra que a gente falou um exemplo bem parecido com isso em sala de aula? Segundo tópico, trajetória. A trajetória, na verdade, é o caminho percorrido durante o deslocamento. Então aqui, ó, eu tenho uma posição inicial, uma posição final. Existem várias maneiras de ocorrer essa trajetória. Eu representei aqui um em linha reta. Posso fazer uma curva ou posso fazer qualquer trajetória que eu queira. Então, trajetória, na verdade, ó, tem 3 trajetórias para o mesmo deslocamento. Aqui, só exemplificando. A trajetória, então, é o caminho percorrido durante a trajetória. Ponto material e corpo extenso. Então, de novo, do que vai depender você classificar se um corpo ele é extenso ou ele é um ponto material? De um referencial. Imagine que a gente tenha agora perto da gente um elefante. Se eu tomar Boa Vista toda como referencial, esse elefante, visto de cima, vamos supor assim, ele vai ser minúsculo. Então, ele não vai influenciar em nada no sistema. Ele passa a ser considerado, então, um ponto material, cuja dimensão não influencia em nada. Agora, imagine esse elefante dentro da sala de aula. Bem, meu referencial mudou, agora é a sala de aula.
Agora sim, esse elefante, a sua dimensão não pode ser desprezada. Então, ele passa a ser um corpo extenso. Então, de novo, ponto material e corpo extenso também vai depender de um referencial. Meninos, então nós vamos responder os 4 exemplos que já estão no caderno de vocês, tá certo? Pra gente relembrar algumas coisas. Dizia assim: no instante t igual a 2 de um automóvel passa pelo ponto A de uma estrada retilínea e no instante t2 igual a 7 segundos passa pelo ponto B. Calcular a velocidade escalar média do automóvel nesse trecho. Então, só para lembrar, tinha essa figurinha lá, né? Nesse exemplo. Ponto 0, 100 metros. Isso no ponto A. E aqui no ponto B, 300 metros. Só lembrando que ele fala assim, ó, no instante T1, ele passa pelo ponto A. Então, o meu tempo 1, que é de 2 segundos, ele está aqui nesse ponto. E no tempo 2, que é de 7 segundos, ele está no ponto B, né? Vamos fazer a continha? Bem, sabemos que a velocidade média é o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o inicial. Vamos tirar esses valores, então. Velocidade média é igual. Espaço final, ele está saindo de A para B. Então, 300 é meu espaço final. 300 menos espaço inicial do ponto A, menos 100, dividido por tempo final, tempo 2, 7, menos tempo inicial, 2. Agora, só fazer a continha. 300 menos 100, 200. 7 menos 2, 5. E aí, na hora que a gente dividir 200 por 5, velocidade média, vou falar sempre, né? 200 por 5 dá 40. Para finalizar, vamos colocar aqui a nossa unidade. Lembrando, o espaço aqui foi trabalhado em metros e o tempo foi trabalhado em segundos. Então, minha resposta é metros por segundo. Certo? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim, ó: um ônibus percorre uma distância de 180 quilômetros. Então, nesse exemplo aqui, ele já deu a variação do espaço. Ele já disse que ele andou 180 quilômetros em 2 horas e 30 minutos. Então, esse foi o intervalo de tempo utilizado. Então, delta T é 2 horas e 30 minutos. Acha a velocidade escalar média. Então, novamente, nós vamos atrás da velocidade média. Porém, ele quer isso em metros por segundo. Então, vamos analisar aqui, ó, as nossas unidades durante o percurso. Bem, se eu quero em metros por segundo, eu vou logo transformar essas unidades, tá certo? Para não ficar mais trabalhoso depois. Bem, 180 quilômetros, então é 180 vezes. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então, multiplicando aqui, ó, 180 vezes 1000, isso dá 180 mil metros, ok? O tempo agora, 2 horas, só que eu quero transformar para segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Só que eu ainda tenho essa outra parte que está em minutos. Então, vai ser uma soma aqui, né? 30. Só que nesse caso agora é minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Vamos analisar quanto dá isso? 2 vezes 3.600 dá 7.200 segundos. Mais 30 vezes 60, 3 vezes 6, 18. Com mais 2 zeros, 1.800 segundos. Somando os dois, 9.000 segundos.
Sendo assim, gente, vamos atrás da nossa velocidade média. Como aqui está em função da variação, a velocidade média, então eu vou chamar que é a variação do espaço em relação à variação do tempo. Ou seja, variação do espaço, 180 mil, dividido, variação do tempo, 9.000. Vou fazer só essa divisão agora, certo? 180 dividido por 9, a minha velocidade média, nesse caso, vai ser de 20, no caso, metros e segundo. Então, metros por segundo. Esse é o meu resultado final. Então, vamos agora para o exemplo 3, tá certo? Um carro percorre um trecho de 30 km de uma estrada horizontal retilínea, mantendo uma velocidade constante de 60 km por hora. Então, vamos lá para tentar representar isso aqui através de um gráfico. Então, aqui, ó, ele andou 30 km, certo? E fez isso com uma velocidade de 60 km por hora. A seguir, percorre 60 km, então o dobro disso, mais ou menos essa ideia. Ele fez 60 km em linha reta, mantendo uma velocidade de 40. Só que para essa outra parte, a velocidade diminuiu, ficou de 40 km por hora, certo? Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora para todo o percurso? Então, eu quero para isso tudo a velocidade média, certo? Então, vamos calcular isso. Bem, nós já sabemos que a velocidade média, ela é a divisão do deslocamento total, espaço total, pelo tempo total gasto. Bem, o espaço é fácil. O espaço total é 30 mais 60. Então, o meu deslocamento total é de 90 quilômetros. Até aqui, sem nenhum problema. Dividido. Agora, eu preciso saber em quanto tempo foi feito essa primeira parte, em quanto tempo foi feita a segunda parte, somar os dois tempos para ter acesso ao tempo total. Então, nós vamos fazer isso separadamente, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou chamar isso aqui de primeiro trecho, tá? Então, nesse primeiro trecho, vou utilizar a mesma fórmula. Velocidade média é espaço sobre tempo. Qual foi a velocidade média nesse primeiro trecho? 60. Dividido aqui. Variação do espaço. O espaço foi de 30. E o tempo que ele gastou nesse primeiro trecho? Eu vou chamar de delta T1. Eu não sei. É isso que eu quero descobrir. Então, ó, delta T1 está dividindo, passa para cá multiplicando. O 60 vai estar multiplicando, passa para cá dividindo. Na verdade, eles só vão mudar de posição. Vai ser 30 dividido por 60. 30 dividido por 60, 0,5, ou seja, meia hora. Ele gastou, então, meia hora para andar 30 km com uma velocidade de 60 km por hora, certo? Vou fazer a mesma coisa agora para essa segunda parte, que eu vou chamar de segundo trecho, tá? Mesma forma, ó, velocidade média é espaço sobre tempo. Mas qual foi a velocidade utilizada nesse segundo trecho? A velocidade foi menor agora, foi 40. E o espaço aumentou, né? O espaço agora é 60. Vou chamar isso de delta T2. Tá dividindo, passa multiplicando, vai ficar multiplicando, passa dividindo. Troca os dois de lugares. O tempo delta T2 vai ser 60 dividido por 40. Isso dá 1,5, ou seja, 1h30. Aí nós vamos voltar para cá, então. Velocidade média é igual. Porque eu não sabia esse tempo, agora eu já sei, né? O espaço total percorrido, 90. Qual foi o tempo total percorrido?
Bem, nós calculamos. Foi meia hora mais 1h30. Isso aqui dá 2 horas. Então, para finalizar, a velocidade média nesse trecho total foi de 45 quilômetros por hora. Finalizando aqui. Bom, e para finalizar, gente, o último exemplo resolvido em sala de aula, que dizia o seguinte: um corpo se movimenta com um deslocamento representado por x é igual a 1,0 vezes t ao quadrado, menos 2,0 vezes t, mais 3,0. Tudo isso em metros. Determine, letra A, a velocidade desse corpo no tempo igual a 1 segundo. Então, assim, a primeira coisa que nós vamos lembrar aqui é que ele não pede a velocidade escalar média, ele está pedindo a velocidade e está relacionando essa velocidade a um tempo. Então, nós estamos nos referindo aqui à velocidade instantânea, tá certo? É ela que nós vamos atrás. O fato do nosso deslocamento também estar representado dessa maneira já nos induz também às futuras derivadas, tá bom? Já fiquem desconfiados quando aparecer dessa maneira. Bem, então vamos lá. Quem é a velocidade, então, instantânea? E ele fala que quer para o tempo igual a 1 segundo, né? A velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, nós vamos derivar isso. A derivada do espaço. Quem é o espaço? É vou já reduzir isso, né? 1t ao quadrado menos 2t mais 3, certo? Então, a nossa velocidade vai ser igual. A derivada de 1t ao quadrado é 2t, menos a derivada de 2t é 2. E a derivada de 3, que é uma constante, isso vai dar 0. Então, a nossa velocidade instantânea é 2t menos 2. Só que ele pede para o tempo igual a 1. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir o tempo por 1, certo? E calcular. Menos 2. Velocidade é igual a 2 vezes 1, 2. 2 menos 2. Então, para o tempo igual a 1, a nossa velocidade é 0. Ok? Na letra B, ele pede para a gente calcular novamente agora a velocidade instantânea. Só que ele muda o tempo. Agora ele quer para um tempo igual a 5, certo? Então é a mesma coisa. Nós já vamos partir do ponto que a velocidade ela é 2t menos 2. Nós já fizemos a derivada. Nós só vamos agora modificar o tempo. Então, agora o meu tempo vai ser 5. Então, tá aqui, ó. 2 vezes 5 menos 2. Velocidade é igual a 10 menos 2. Velocidade de 8 metros por segundo. Ok? E finalizando a questão, ele pede para a gente achar a aceleração desse corpo. Bem, novamente, assim como a velocidade, ele em nenhum momento pediu aceleração escalar média, ele pediu aceleração. Então, letra C, nós vamos atrás dessa aceleração. E nós sabemos que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só lembrando que a nossa velocidade em função do tempo, ela era 2t menos 2, certo? Então, vamos derivar isso e já encontramos a solução. Vou já colocar de forma direta aqui. A minha aceleração é igual. A derivada de 2t é 2. A derivada de menos 2, que é uma constante, é 0. Então, a aceleração instantânea vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Assim a gente finaliza essa primeira parte.